Ei meninas, tudo bem? Eu sou a Liana, aqui do Ateliê Liana Bordados, e neste vídeo eu vou te falar 3 erros que você comete ao comprar e ao escolher a sua bordadeira. E fica ligadinho até o final do vídeo, porque o erro 3 fala um pouquinho sobre mim também, eu quero contar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo com temas bem atuais e bem legais para você que trabalha com artesanato, em especial as bordadeiras. Então, vem comigo falar dos 3 erros que você comete ao comprar a sua bordadeira. Bora lá! O erro número 1 que você comete é não pesquisar sobre a sua máquina. Não, peraí, Liana, mas eu pesquisei. Não, você não pesquisou. Você perguntou para alguém qual máquina que ela usava, se a máquina era boa e resolveu comprar a mesma máquina que a coleguinha te indicou. Quando eu falo de uma pesquisa, é uma pesquisa realmente aprofundada. Procurar em sites de reclamação, se tem alguma reclamação sobre aquela bordadeira que você está comprando. É pesquisar a área de bordado que aquela bordadeira tem, quantos pontos por minuto que ela faz. E o principal, a coisa principal que você tem que pesquisar é sobre assistência técnica. Eu vou ter uma assistência técnica fácil de levar, próximo à minha casa? Eu tenho algum técnico na minha região que consegue consertar minha máquina para mim ou mesmo dar uma manutenção caso ela dê algum problema? É um item essencial que você tem que pesquisar. Eu conheço muitas meninas que compram a máquina e quando ela dá um problema, tem que mandar para muito longe para arrumar e demora semanas, às vezes até meses para a máquina retornar. Então se informe. Eu sei que em algumas localidades não é possível ter um técnico na cidade, mas quanto mais próximo, melhor para vocês, tá bom? Então esse é o erro número 1. Pesquisa tudo, tá, gente? Procura no Google, procura no YouTube, resenhas sobre aquela máquina que você quer comprar, avaliações sobre aquela máquina para que você possa tomar sua decisão. Agora, o erro número 2 é não aprender a manusear a sua máquina. E quando eu falo manuseio, é manuseio básico. E por que eu tô falando isso? Eu recebo mensagens todos os dias no meu Instagram falando assim: Liana, comprei a máquina e a máquina continua na caixa. Vocês compram a máquina, mas não têm a coragem de tirar ela da caixa e fuçar mesmo, gente. A máquina é fuçar. Lógico que com responsabilidade, né? Aprendendo algum vídeo no YouTube, dependendo do lugar que você compre a máquina, eles te dão um treinamento básico, como foi no meu caso. Eu recebi um treinamento básico de manuseio no dia que eu fui buscar a minha máquina, porque a minha primeira bordadeira foi comprada presencialmente, então sim, eu tive um curso. Então, o que você tem que fazer é aprender sobre a sua máquina. E quando eu falo aprender, é o manuseio e também a manutenção básica. Voltando lá ao erro número 1, sabe quando ela dá aquele pitizinho básico, que é quando folga uma linha em cima, quando a linha da bobina sobe para costura, quando você vê que a costura tá meio frouxa, são problemas que você precisa saber solucionar na sua máquina, porque não dá para ficar dependendo de técnico quando, em especial, ele atende numa distância muito grande da casa e do ateliê da gente. Então, o erro número 2 é você não aprender a trabalhar, a mexer, a manusear e até mesmo fazer uma manutenção e limpeza básica na sua máquina. Isso é muito necessário assim que você adquirir a máquina. Então, procure cursos para manuseio da máquina, assista vídeos no YouTube, assista vídeos de manutenção, faça tudo com muita responsabilidade. Se tiver um técnico de confiança, peça para ele te auxiliar nas primeiras manutenções básicas, ok? Para que você mesma consiga solucionar qualquer probleminha bem pequeno que apareça na sua máquina. É lógico que existem problemas que só são solucionados com o técnico. A gente também não consegue solucionar tudo. Eu mesmo sei muita coisa da minha máquina e lógico que ela precisa da manutenção preventiva. Não é que eu estou falando que você aprendendo não vai precisar de fazer a manutenção. Vai sim. Você precisa da manutenção básica. Toda máquina tem a contagem de pontos e a cada X de pontos é preciso uma manutenção básica. E isso aí, gente, independe de tempo. Quando você borda muito, o prazo é menor. Quando você borda pouco, o prazo é maior. Quando eu comecei a trabalhar com a minha bordadeira, minha primeira manutenção foi com 1 ano. Agora eu faço essa manutenção básica a cada 5 a 6 meses pelo volume de bordado que eu tenho aqui. Então, você aprender a limpar, a lubrificar, a manusear, não dispensa
a manutenção preventiva da contagem de pontos dela, mas te ajuda muito em erros básicos, né, em detalhezinhos básicos que acontecem na sua máquina. Agora o erro número 3, quando você compra a sua máquina com a única e exclusiva motivação de preço. Então, eu vou escolher a máquina mais barata. Vamos lá, porque eu sei que esse terceiro tópico é um pouco polêmico. Liana, mas eu só tenho aquele dinheiro. Então, a melhor máquina é aquela que eu posso pagar. Eu concordo com você em termos. Por isso que eu te falei que eu ia contar uma historinha sobre mim. Quando eu fui comprar minha primeira máquina, assim que eu resolvi começar a trabalhar com bordados, eu comecei a pesquisar, sempre quis comprar a máquina da Brother, porque quando eu tinha feito as minhas pesquisas, eu via que o melhor custo-benefício era dessa máquina, muito pouco manutenção, eu tinha muitas amigas que elogiavam essa máquina, outras artesãs, e eu comecei a pesquisar muito sobre qualquer máquina Brother. O dinheiro que eu tinha na época dava para eu comprar ou uma BP 810, na época não existia a 815, ou na época era uma NQ 1430, que hoje é a BP 1430. Se eu fosse comprar 1430, eu ia ficar devendo bem pouquinho, na faixa ali de uns 400 a R$1.000. Eu tinha na época em mãos R$4.000 para investir na minha máquina bordadeira. Só que nas pesquisas que eu fiz e pelo trabalho que eu sempre tive vontade de desenvolver na área do bordado, eu via que a máquina que me atendia realmente, que eu queria muito adquirir, era a BP 2150. Porém, ela era o dobro do valor que eu tinha em mãos para pagar. E aí eu resolvi, né, com muita fé em Deus, e nunca tive preguiça de trabalhar também, com o apoio da minha família, graças a Deus, dar a entrada na máquina e parcelar o restante em 10 pagamentos no cartão. E foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Por quê? Quando você compra uma máquina baseada somente no preço, rapidamente você percebe que muitas vezes, não estou falando sempre, prestem bastante atenção, muitas vezes aquela máquina não vai te atender a longo prazo. O que eu mais escuto, gente, que eu recebo muita mensagem no direct, é o seguinte: Liana, a minha máquina tem a área do bastidor 10x10, eu não consigo nem usar um bastidor de 2 estágios. Liana, a minha máquina é 13x18, sempre quando eu tenho que bordar uma toalha de banho, eu tenho que bordar uma parte, tirar do bastidor e bordar de novo. Eu tenho dificuldade de centralizar. Então, na maioria das vezes, o que acontece é isso, você acaba percebendo que aquela máquina não atende a sua necessidade dentro do seu ateliê. E aí, o que vai acontecer? Você acabou de comprar a máquina, todo o dinheiro que você tinha, você investiu naquela máquina e você fica sem dinheiro para dar entrada em outra máquina. E a gente sabe que no começo as coisas não são muito fáceis, a gente tem que trabalhar muito, correr muito atrás para que as coisas deem certo para a gente. E aí você vai tentar vender a máquina que você comprou para adquirir outra e você tem uma dificuldade porque você precisa receber à vista ou porque a máquina não vende tão rápido assim. Então o que eu falo é o seguinte: não compre, lógico que o preço é um critério a ser considerado. A sua situação financeira é um critério que é para ser considerado. Ninguém melhor do que você para saber até onde o seu braço alcança, até onde você pode ir. Mas se você souber que você pode esticar mais um pouquinho aquele braço, que você pode correr um pouquinho mais atrás, que você pode fazer uma coisa ou outra a mais para gerar uma renda maior para você, para que você possa arcar com essa máquina que vai te atender da melhor forma, faça, porque vale muito a pena. É por isso que eu tô falando com vocês, né? Como eu tava falando anteriormente da máquina que eu comprei, eu tinha os 4.000 e a máquina custava R$8.200. E eu fui lá e parcelei o restante em 10 pagamentos no cartão de crédito. E 2 anos depois, eu já tava comprando a minha segunda bordadeira, porque aqui eu tenho a B1 e tenho a B2. Tava comprando a minha segunda bordadeira e eu comprei a mesma bordadeira, que é a Brother 2150. Em outro vídeo eu vou vir aqui fazer uma resenha sobre a 2150 para que vocês vejam as funções, bastidores, enfim, tudo que ela tem. Mas então prestem muita atenção. Lógico, como eu disse, o preço é uma variável que precisa ser considerada, mas como terceiro erro, eu considero que você só pense no preço para adquirir a máquina. É sobre isso que eu quero falar. Então vamos revisar. Primeiro erro, não faz uma pesquisa aprofundada para comprar a sua máquina. Segundo erro, não aprende o manuseio básico, tanto o manuseio como manutenção e limpeza básica da bordadeira. E o terceiro erro, deixar que o preço seja o único critério que você vai utilizar
para adquirir a sua máquina. Então, pense muito nisso. Pense em como você gostaria de trabalhar, no trabalho que você quer desenvolver, no nicho que você vai atuar com a sua bordadeira, para começar a partir daí definir os critérios que vão aí desenrolar a compra dessa bordadeira, tá ok? Só lembrando também que eu sou parceira lá do Maurício Armindo, da Tem de Tudo Aviamentos, em compras de máquinas de costura e máquinas de bordado. Se você comprar com a minha indicação, você ganha um presentinho meu, é só me chamar lá no Instagram que a gente conversa, tá bom? Então é isso, quero agradecer quem ficou até o final desse vídeo, lembrando para que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque como eu disse, toda semana vai ter vídeo novo por aqui, é um prazer dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, tá bom? Então, um beijo, espero ter ajudado, fiquem com Deus e até mais, tchau, tchau!